Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Nem todo o propósito de Deus nós entendemos, mas nós precisamos aceitar, porque é o melhor caminho. Eu vou dar um exemplo para você, mas antes, vamos ler o que o Senhor tem a nos ensinar em Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem muita informação aqui, né? A primeira coisa é que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o DNA de Deus. E esse DNA, ele pode estar lá escondidinho, mas ele está presente na sua vida. Esse DNA está nas suas emoções. Este DNA está no seu espírito. Este DNA é para você, quando a pessoa olha para você, você é uma carta aberta e ela enxerga em você amor, misericórdia, paciência, domínio próprio, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que o DNA de Deus em nós. Quando a gente permite que esse DNA seja visível, porque você permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você e tire aquilo que está soterrado, essa sua capacidade de ser paciente, a sua capacidade de amar os difíceis, a sua capacidade de perdoar aqueles que te magoaram, a sua capacidade de ser misericordioso. Tudo isso fala de trabalho intenso de Deus, porque o diabo ele quer deixar o DNA na sua vida. E o DNA na sua vida é os frutos que estão escritos em Gálatas 5 da carne, que é a violência, que é o descontrole, dentro da violência, a ira, todas as obras da carne que são pecado, está ali. Mas é mais fácil o quê? Ter o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Claro que o mais fácil é você ter o fruto da carne por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, Jesus veio para nos redimir dessa natureza pecaminosa. Aqui está escrito que somos feitura. Feitura assim como Adão. Deus tocou em Adão. Antes mesmo que você nascesse, quando você ainda era matéria informe, Deus já tocou. Pela palavra, ele já tocou, ele já disse, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Ele já de antemão, ele já falou todos os planos e propósitos para a sua vida. Sim, porque desde a eternidade, ele já falou dos planos e propósitos para a sua vida. E ele ainda diz aqui que nós somos feituras dele e fomos criados para boas obras. Nós não fomos criados para mentir, nós não fomos criados para sermos injustos, nós não fomos criados para ferir o irmão. Então, Noé nasceu num momento em que, como está escrito em Gênesis capítulo 6, aquela geração era corrupta, violenta, era uma geração descontrolada. E Noé, se ele se auto-abandonasse, seria muito mais fácil ele não nadar contra a maré. Ele deveria deixar, todo mundo faz, eu também faço. E essa coisa de fazer uma arca, de ser diferente, não, isso é coisa da minha imaginação. E além do mais, eu sou uma única pessoa, o que eu fizer não faz diferença, essa é a maior mentira. O que uma pessoa faz toda a diferença. Porque uma pessoa que foi chamado Daniel, porque ele orou, uma pessoa, a nação voltou da Babilônia para a terra prometida. Deus, você pode fazer diferença sim, porque uma mulher que estava na torre junto com toda a cidade e seria destruída, porque esta mulher, ela orou e ela buscou em Deus solução, ela jogou a pedra de moinho sobre o inimigo e o inimigo foi derrotado. Uma mulher. Porque Débora, ela entendeu que Deus tinha colocado um DNA de ousadia, de coragem. Ela
viu todos os carros serem atolados, 900 carros do inimigo serem atolados. O que você faz aí dentro da sua casa faz diferença. Sabe por quê? Porque você foi chamado para boas obras, você foi chamado para agir, para ser sal, para ser luz. Aí onde você está? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Aonde você está? Na sua igreja. Você pode ser aquela pessoa, todo mundo chega atrasado, mas eu não. Ninguém está orando, mas eu oro. Então, assim como Noé, ninguém está fazendo a arca, mas eu faço. Ninguém continua obedecendo a Deus, mas eu continuo. Ninguém liga para a sua família, mas eu estou aqui, estou em sintonia com Deus, orando por minha família. Minha família vai entrar na arca e não vai ser destruída pelas muitas águas. Essa foi a vida de Noé. Mas Noé estava exposto diante dos olhos de todo mundo. A vida de Noé era praticamente pública. Quem passasse olhava para Noé construindo aquela gigantesca arca. Mas tem uma mulher chamada Dorcas, e ela tinha uma vida um pouquinho mais... A influência dela era só um grupinho de mulheres. Sabe qual era? Era só as viúvas de Jope, da cidade de Jope. Está escrito que ela ajudava aquelas mulheres, ela orava por aquelas mulheres, fazia boas obras. Ela ajudava aquelas mulheres, ensinava aquelas mulheres a costurar. Ela mesma costurava para aquelas mulheres. Ela tornou a vida daquelas mulheres mais fácil, mais abençoada. Ajudou a conectar essas mulheres a Deus. Veja que coisa incrível. O raio de ação de Dorcas era no meio de mulheres viúvas, ali em Jope, e que não era um grupo tão pequeno assim, porque Jope, uma cidade portuária, tinha muitos marinheiros e muitos morriam durante as jornadas. Então tinha muitas mulheres viúvas. Mas era aquele que todo mundo poderia dizer assim, o que Dorcas faz não faz diferença. No entanto, o raio de ação dela, as boas obras dela, naquele grupinho se expandiu. Porque o dia que Dorcas morreu e ela ressuscitou, quando Pedro orou e ela ressuscitou, aí sim, Dorcas impactou a cidade toda. Não tinha uma pessoa em Jope que, ao olhar para Dorcas, não falava que ela é a mulher. Aquela mulher que ajudava as viúvas, ela ressuscitou. Então, as pessoas queriam conhecer esse Deus de Dorcas, que a fez ressuscitar, uma situação irreversível na vida dela. E você? Você foi chamado para boas obras? No raio de ação que você está. Na sua escola, na sua família, no meio dos seus amigos. Porque você foi tocado por Deus. Você tem unção, você tem graça, você tem dons, você tem habilidades naturais, você tem dons espirituais. Você tem um chamado de Deus e um propósito de Deus na sua vida. Não fique desanimado, porque você gostaria, muitos querem ser vistos, querem estar nas redes sociais, ter milhares e milhares de seguidores, na igreja estar no púlpito, em algo visível, ser honrado, ser visto. O mais importante é ser visto pelo céu. O dia que isso se tornar o mais importante da sua vida, ser visto pelo céu, aí sim as pessoas vão ver, olhar e reconhecer Deus na sua vida, como foi Dorcas. Ela não precisou fazer força, foi simplesmente Deus trazendo ressurreição e ela ficou a pessoa mais conhecida de Jope. E a obra de Deus se intensificou na vida daquela mulher. Eu consigo imaginar aquela mulher agora, não só agindo na vida das viúvas, mas orando por aqueles que estavam em desespero, em angústia, enfermo. A unção que ela recebeu era a unção que ela estava liberando. Eu sei que você precisa hoje ser fortalecido por Deus. Eu sei que a situação que você está vivendo pode ser tão irreversível quanto a de Dorcas, que estava morta. Ou talvez você esteja vivendo uma situação em que você não está entendendo. Ninguém entende. Quem olha para você como olhava para Noé. Puxa, ele está obedecendo a Deus, mas nada acontece na vida dele. Mas eu sei que hoje Deus pode te tocar e tudo vai fazer sentido. Todos verão, saberão e entenderão que Deus cuida de você, que Deus está em cada detalhe da sua vida. Você é feitura de Deus e foi chamado para
lindas e grandes e boas obras. Você é o bendito de Deus, bem-aventurado aquele que confia nos planos perfeitos de Deus. Bem-aventurado é feliz, seja feliz, confie nos planos de Deus. Neste momento, você que confia nos planos de Deus, coloque aqui a situação irreversível que você está vivendo, porque assim como Dorcas foi tocada, você também vai ser tocado em nome de Jesus. Senhor, Deus poderoso, grandioso, assim como Noé, olhamos para Ti, ainda que esteja algo sendo construído em nossa vida que não entendemos, só estamos obedecendo, continuamos a orar, continuamos a confiar, ainda que estejamos vivendo situações irreversíveis como Dorcas, sabemos que Tu és o Senhor, Tu liberas o Espírito de ressurreição sobre nós. Eu clamo, Senhor, por milagre, para que os enfermos sejam curados, para que os desesperados recebam paz, para que, Senhor, portas que estão fechadas sejam abertas e que o impossível, Senhor, se torne um milagre na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e não esqueça, o teu Deus é o Deus do impossível. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.